Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e agora vamos falar do Cruzeiro. E o Cruzeiro, com um time totalmente reserva, se despediu do Brasileiro com um empate sem gols contra o Bahia. Vamos aos melhores momentos do jogo. O Fred, podemos dizer que o Cruzeiro se despediu bem, já que os reservas foram lá, fizeram até um bom jogo, né? Não conseguiram a vitória, mas um empatezinho lá ficou de bom tamanho também, né? Ficou de bom tamanho. O Cruzeiro se despediu bem do Brasileiro, tem 10 rodadas praticamente, né? Mas o jogo de ontem, especificamente, foi um bom jogo. Mostraram serviço a alguns garotos da base do Cruzeiro, o Kaká na zaga, o Ederson como volante. Oportunidades para esses meninos já entrarem no jogo de Campeonato Brasileiro é importante. Agora, a gente tem que pensar para a temporada 2019. Uma coisa é você julgar um brasileiro já despretensioso, já tendo garantia de vaga na Libertadores. Outra coisa são você entrar em competições do nível que o Cruzeiro terá pela frente com o elenco que tem hoje. O Cruzeiro teve uma temporada positiva por causa dos títulos que conquistou, o Mineiro e a Copa do Brasil. Mas se você pensar a produção ofensiva, por exemplo, Celeste, não foi muito boa. No Brasileiro foi um dos piores ataques. Se não me engano, é o quinto pior ataque de competição, 34 gols apenas em 38 rodadas, menos de um gol por rodada. No ano como um todo, 90 gols. Dá 1,25 a média aproximadamente. Muito pouco para um time que tem a característica de ser ofensivo, como o Cruzeiro tem. Então tem que se resolver essa questão de produtividade ofensiva. Claro, durante 10 rodadas usou o time reserva. Mesmo assim, é uma questão que tem que ser trabalhada para melhorar para 2019. Agora, Vinícius, ontem a gente viu depois do jogo o Sidney Lobo elogiando, né, a postura desse time, elogiou individualmente alguns jogadores, né? Aí falou do Ederson, que o Ederson também foi muito bem, né? Dá para dizer que esse voto de confiança que ele está nesses elogios, ele já está garantindo a presença dessa turma aí, muita gente aí para o ano que vem, não? Essa turma tem que ter mais espaço, né, no ano que vem, jogar o Campeonato Mineiro com mais regularidade, para realmente mostrar se vai ter condições de disputar uma competição maior, como a Libertadores. Mas acho uma pena, Breno, o Cruzeiro ficar 10 rodadas jogando amistosos. O Cruzeiro, com o elenco que tem, pela tradição que o Cruzeiro tem em campeonatos brasileiros, também tinha que estar jogando mais. Poderia estar brigando lá na frente, poderia ter incomodado mais o Palmeiras na luta pelo título. E a gente sempre vai voltar naquela tecla de que, mas foi campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras, obviamente, tem um poderio financeiro maior, tem um elenco melhor. Mas há algumas estratégias do Cruzeiro de colocar o time 100% reserva no Campeonato Brasileiro me incomodam. Mesmo tendo conquistado a Copa do Brasil, eu acho que o Cruzeiro poderia ter competido mais no Brasileiro. Ficamos 10 jogos aí, praticamente, falando sempre a mesma coisa, que o Cruzeiro entrou em campo para cumprir tabela. Em alguns jogos rendeu melhor, principalmente quando jogava em casa. Mas eu espero muito mais do Cruzeiro para o ano que vem. Com contratações pontuais, o Cruzeiro tem condições, sim, de brigar por Libertadores e também por Campeonato Brasileiro. A gente comentou aqui muito sobre os atacantes, Bira. E ontem, entrevistado, o Sassá falou que estava muito feliz de ter feito uma grande partida, chutou uma bola na trave e que ele ainda tinha 2 anos e meio de contrato com o Cruzeiro, que ele pretende cumprir. Ele pretende, mas você acha que o Cruzeiro pretende cumprir com o Sassá? Pois é, a gente até discutiu isso aqui em outros programas. Como é que seria essa situação aí? O Cruzeiro tem 4 atacantes, né? E 4 bons atacantes que se encaixariam em qualquer clube do futebol brasileiro. Eu acho que o Sassá é um jogador novo e o Cruzeiro vai precisar de banco. Não acredito que o Sassá deva sair. Se for sair, acho que vai. Você não acredita ou vai? Não acredito. Se for sair, eu acredito que vai. Que vai sair? Vai, porque são jogadores caríssimos, né? Deve sair o Barcos, não sei, o Fred não tem condição de sair porque o salário é altíssimo, outro clube talvez não tenha condição. Aliás, a condição dos clubes financeiras nesse momento, além delas serem críticas, aquele que é o principal patrocinador de camisa hoje no Brasil, que é um banco, né? Já anunciou que não vai continuar no futebol para 2019. Então, assim, a coisa vai apertando, o dinheiro tá acabando. E o Cruzeiro vai se virar aí. Mas o Sassá, fosse eu, diretor, presidente do Cruzeiro, não abriria a mão dele, porque é um jogador que vai fazer muita falta aí nesse calendário maravilhoso do futebol brasileiro de 2019. Outro nome citado na entrevista do Sidney, ele elogiou demais o David, né? Falando que o David
nesse final de ano, jogou muitas vezes e jogou num alto nível que tinha ficado satisfeito com o que ele viu. Você acha que isso aí pode ser um passaporte para o David continuar? Para mim, pareceu uma situação, tipo assim, dizendo que o David vai ser mais, né, prestigiado no ano que vem. Eu acredito que sim, Breno. É o David mais próximo do David do Vitória, que fez com que ele viesse para o Cruzeiro. Eu acho que ele vai ter muito mais oportunidades no ano que vem. Como o Bira falou, o ano que vem você tem um calendário ainda mais apertado. Tem a Copa América sendo disputada, inclusive jogos aqui em Belo Horizonte. Eu acho que os meninos vão usar muito no Mineiro, vão usar essa base do time reserva, vai ser muito utilizado no Mineiro, quando o time principal estiver sendo preparado para as fases iniciais da Libertadores. Mas o David tem chance de até no time titular, eu acredito. Porque o Cruzeiro precisa de um homem de velocidade pelas beiradas. Falta isso. Tem 4 homens de frente, como o Bira falou, mas esse homem de velocidade ainda está uma incógnita. E pode ser o David. Eu acredito muito sim que ele, com até pré-temporada inteira, livre de contusões, ele pode fazer esse papel. Kaká, te deu uma boa impressão, Vinícius? Sim, o Kaká contra o Vasco também já tinha entrado bem. É um garoto que mostra segurança, né? Precisa ser mais testado. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido. Você tem o Dedé, que é fora de série, o Léo, que é um bom zagueiro, e é o Manuel, que a torcida pega muito no pé, mas para mim também é um zagueiro regular para bom. E o Kaká ganhando mais moral. O Kaká tem que ser mais utilizado. Também. E o Murilo, que teve problema de lesão, mas é muito bom zagueiro. Inclusive o Murilo, quando foi lançado, o Mano ficou receoso de lançar o Murilo, improvisou no jogo, se não me engano foi contra o Bahia, no jogo fora de casa. Isso. Improvisou o Henrique, e aí depois teve que recorrer ao Murilo, e o Murilo não saiu mais do time. Então tem que apostar. Pois é. E aí também agora vamos começar naquela onda de especulações. Quem sai, quem vem. Para vocês aí, qual é a posição que o Cruzeiro tem que investir? O Fred levantou um aspecto aí do ataque não ter feito muitos gols, mas também tem aquela situação também do foco, não? Porque o Cruzeiro perdeu um pouco, tirou um pouco do pé do acelerador no Brasileiro e jogou mais jogos pelo Brasileiro. E nesses jogos passou em branco. O que você acha aí, Biro? Bom, se tiver que pensar agora, nesse minuto, em quais posições que o Cruzeiro tem que reforçar? As laterais. Tanto a direita quanto a esquerda, o Cruzeiro só tem um jogador para cada posição. Não tem reserva, gente, não tem. Os que estão lá, não dá para vestir a camisa do Cruzeiro. Nem devem continuar, né, Bira? Também não acredito que continuem, né, pelo que não fizeram em 2018. Eu ia falar que pelo que fizeram, mas pelo que não fizeram. Então, na minha opinião, o Cruzeiro tem que preocupar com as laterais. E meio de campo tá bem, se mantiver aí essa turma que aqui está, se não sair ninguém. A zaga aí, talvez um zagueiro, mas a preocupação mesmo são as laterais. Bom, antes da gente chamar a Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não esqueça, pessoal, se está precisando de emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Agora uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Bom, de acordo com Edilson Lima aqui, ano que vem ninguém segura o Cruzeiro. Felipe Santiago falou que não gostou muito da atuação do time alternativo do Cruzeiro contra o Bahia, que poderia ter mostrado mais em campo. Agora, Fred, o Antônio lá de Betim quer saber, na sua opinião, quem deve ser titular no ataque do Cruzeiro em 2019 e se você renovaria com o Barcos. Olha, com o Barcos, eu acredito que não. Ele foi importante na Copa do Brasil, fez 2 gols decisivos que contribuíram com o título. Mas eu acho que não dá. Já tem o Fred como referência, o Sassá e o Raniel. Já está suficiente. Com relação ao que o Antônio perguntou também, da opção que seria esse jogador. É difícil a gente falar no momento do mercado de especulação. Mas o Cruzeiro tem que ir ao mercado, sim, principalmente para os laterais, como foi citado, mas também, eu acredito, ainda no camisa 10. Para a ausência do Arrascaeta, sempre está sendo convocado para a seleção uruguaia, e os momentos que o Thiago Neves não pode atuar também. Alguma outra posição que você vê aí, Vinícius? Esse homem do lado de campo.
as duas laterais, como eles já falaram... Esse do lado do campo, só o David não adianta? Não dá porque... o Cruzeiro tem o Rafinha também faz essa função, mas o Rafinha também, já com uma idade um pouco mais avançada, eu acredito num jogador mais jovem, um cara mais pronto para chegar e substituir o Arrascaeta quando for necessário. Tem que ser um atacante agudo. O Cruzeiro tem muitos atacantes de referência, como centroavante. Mas esse cara do lado de campo tem que disputar essa posição com o David, até para ocupar uma função de titular. Desde que o Alisson saiu do time, o Cruzeiro ainda busca um jogador com essas características. Para essa possível, por exemplo, retorno do Lucas Silva, vamos colocar que ele volte para a Espanha, se realmente isso acontecer no meio do ano, quando acaba o contrato dele. O Ederson já está pronto? Seria um substituto? Não está pronto. Pode ser, pode vir a ser, mas hoje o Ederson ainda não está pronto, não é o cara para assumir a titularidade. O Lucas Silva perdeu a posição no final do ano. O Ariel Cabral terminou o ano como titular, ele e o Henrique. Tem a questão do Lucas Romero também, por isso que eu acho muito importante trazer um lateral direito, porque o Romero toda hora é improvisado na direita. Então, quando você precisa de um volante, de repente o Romero tem que ser utilizado na direita. O cara não dá para fazer as duas funções ao mesmo tempo. Então, define, o Romero é volante ou lateral direito? E se o Lucas Silva realmente sair, eu acho que é bem provável, aí eu acho que valeria a pena trazer um outro volante. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você está precisando de fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.